Ministério Restauração da Noiva de Cristo Jesus. O primeiro culto do mês, quinta-feira, 1º de abril. Hoje não é o dia da mentira, hoje é o dia da verdade. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Devemos viver como cristão de uma maneira em que nós possamos estar pronto para o dia do arrebatamento. Jesus em breve virá. O maior movimento de poder de Deus da história, o momento mais expressivo da história do poder de Deus se manifestando na vida dos homens, acontecerá no momento do arrebatamento. O arrebatamento vai ser a maior manifestação da glória de Deus, da história da humanidade. Se o Senhor arrebatar a igreja agora, você está pronto? Esse é o nosso trabalho, todo dia, é perceber se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus. Todo trabalho do crente pessoal deve ser motivado para que ele estar pronto, preparado para o dia do arrebatamento, ele não ficar, ele subir. Glória a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer durante o tempo que nós estamos aqui na vida, buscar conhecimento. E Jesus ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então quem conhece Jesus, conhece tudo. Quem conhece Jesus tem a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento. Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Às vezes as pessoas ficam tão querendo conhecer como fazer as coisas certo, como ir buscar as coisas certo, e fica querendo estudar para ser um excelente profissional, e ele esquece que em primeiro lugar você deve buscar conhecer Jesus. Então tudo que nós devemos mais fazer nessa vida é buscar conhecer Jesus. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele é o caminho. O que é? É o que nós andamos atrás. Verdade, o que é? É o que nós precisamos. É a vida, tudo é verdade, Então, tudo que é de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, a sabedoria verdadeira, o conhecimento verdadeiro vem de Jesus. Conhecendo Jesus, você pode conhecer tudo. Um dia Paulo começou a falar um pouquinho de Jesus, aí ele parou, falou, para tudo. Aí ele disse assim, ó profundidade das riquezas insondáveis, tanto da ciência como do conhecimento de Deus. Quem conhece a mente de Deus? E aí vai, querido? Ele se empolgou. Então o que acontece? Nós temos que saber que conhecer a pessoa de Jesus é, querido, tudo que nós precisamos. Tudo que vem de Jesus, tudo que é de Jesus, é o que nós precisamos saber. Então vamos lá um pouquinho. Na Bíblia vai nos falar sobre Jesus, mas nós também devemos buscar experiência com Jesus. Nós devemos buscar conhecimento bíblico e experiência. A experiência vai consolidar o teu conhecimento, vai fazer ele ser verdadeiro. Conhecer Jesus sem experiência é uma religiosidade, mas conhecer Jesus e viver Jesus, aí, querido, é cristianismo, é salvação. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de um servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. Diga comigo assim, esvaziou-se de si mesmo, fala aí. Jesus, ele é, querido, Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Mas para vir nos salvar, o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo, ele se despiu da sua glória,
Ele tirou dele as condições de ser Deus e veio nesse mundo e se tornou um ser humano, e ser humano assumindo uma posição de servo, para ser semelhante a nós. Tudo isso ele fez, querido, porque ele vestiu-se ao capacete e a couraça da salvação. Ele se despiu, querido, para vir ao planeta Terra, para uma missão. E essa missão, querido, ela é um ritual espiritual para trazer a salvação para a humanidade. Ele veio buscar o que se havia perdido. Então conta uma história que um menino, ele fez um barquinho, ele pediu para o pai dele comprar o material para ele fazer um barco. E ele fez um barco, querido, bem grande, bonito, comprou as melhores madeiras, a melhor cola, invernizou, impermeabilizou aquele barco, poliu aquele barco ficou a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Ele pegou aquele barco e aonde ele ia, ele carregava aquele barco, e o barco era muito grande, e ele ficava carregando. Mas num riacho, ele foi brincar, e a mãe dele estava lavando roupa na beirada, e de repente veio uma onda, um golpe de água, e tomou o barco do menino, e o barco entrou na corredeira, e o menino tentou correr atrás, mas não conseguiu encontrar o barco. E aquele barco foi rio abaixo, muitos quilômetros abaixo. E aquele barco parou numa curva de rio, né? Parou numa curva, e ali foi se enchendo de sujeira, tampou o barco do menino. Mas depois de muitos anos, alguns anos, uns 15, 20 anos, 30 anos, um pescador, mexendo naquela sujeira, achou aquele barco, lavou, achou interessante e levou numa loja de relíquias. Como o barco era muito bonito, muito bem feito, aquele barco foi dado uma restaurada, uma caprichada nele e colocaram na vitrine, no lugar de destaque. Algum tempo depois, aquele rapaz que era o menino, né? Havia crescido, já era um homem formado. Ele foi naquela cidade e viu aquela loja de relíquias e entrou lá. A primeira coisa que ele vê, o barco dele. E ele olhou aquele barco, ele ficou vidrado, ele falou: achei o meu barco, né? Aí ele chegou no dono da loja e falou assim: olha, esse barco é meu. O cara falou assim: não, esse barco aqui é meu, eu paguei por ele. Ele falou assim: não, ele é meu. E o cara falou assim: não, não é teu, eu paguei por ele. Se você quiser que ele seja seu, você tem que pagar tantos milhões, né? Aí o cara falou assim: é muito dinheiro. Ele falou assim: porque o barco é meu. Ele falou: não, mas o preço é esse. E aquele rapaz saiu triste de lá, foi lá conversar com o pai dele era bem rico, e o pai dele arrumou todo o dinheiro que ele precisava, os milhões, né? Voltou lá naquela lojinha, falou assim: ó, eu vim aqui, eu trouxe o preço do barco. E ele pagou o homem entregou o barco para ele. Aí ele abraçou aquele barco e começou a chorar, e falou para aquele barco assim: ó, você agora é 2 vezes meu, porque primeiro eu te criei, e agora eu te comprei, te resgatei. Assim, querido, Jesus fez conosco. Primeiro ele nos criou, e nós nos perdemos. E esse Satanás desgraçado, ele conseguiu criar, querido, uma situação ao qual nós passamos a pertencer ao reino das trevas. O mundo jaz no maligno. Todos nós estamos condenados por causa de que o homem pecou e Satanás tirou proveito e trouxe juízo. Ele é o príncipe desse mundo. Existia um preço para ser pago. E esse nosso Senhor Jesus Cristo, né, pagou nós, não com milhões de dólares, mas com muito mais do que isso, custou
ele se despide da sua glória, e Deus dá a ele, querido, como sacrifício, para a remissão dos nossos pecados. Mas uma boa notícia, ele venceu a morte. A nossa vida, querido, está escondida em Jesus. Domingo é o dia de Páscoa. Domingo se comemora o que? A ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã, ele estava ressuscitado. Quem é esse Jesus? Ele é o Rei da Glória. E ele não é o Rei da Glória que vai ser, ele é o Rei da Glória, querido, porque ele já era o Rei da Glória. Entende? E o Rei da Glória se despiu do seu reinado, de todo o seu corpo, e veio aqui para nos salvar. Hoje Jesus se manifesta na terra através do Espírito Santo. Mas Jesus está, querido, querendo vir buscar a igreja logo. Ele só não vem agora, nesse momento, porque ele quer ainda salvar mais vidas. Se você quiser antecipar a volta de Jesus, ganhe almas para Jesus. Jesus está voltando. Ele é o Senhor. Ele veio te comprar, te resgatar. Vamos ler mais um pouquinho ali. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para o que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia! Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a resplandecente estrela da manhã. É aquele, querido, que falou que vai voltar para buscar aquilo que ele comprou há 2000 anos atrás. E todo aquele que aceita Jesus pela fé e decide mudar a sua vida para ter a natureza de Deus por meio do seu Espírito, esse é filho de Deus. E Jesus vai vir buscar os filhos para morar com ele na glória. E agora, querido, o crente em Jesus Cristo, que é cheio do Espírito Santo, não precisa temer o coronavírus, não precisa temer a morte, não precisa temer a crise, porque em breve ele voltará. E ele falou, querido, que vai vir nos buscar. E nós já somos ricos em Cristo Jesus. Nós vamos morar no céu, querido. Aqui nós não vamos ter nada que vamos poder levar para lá, a não ser, querido, as lembranças das obras que estão registradas, para que ele pague pelo seu serviço aqui, que você trabalha para ele hoje. Amém, querido? Ele nos salvou de graça, mas o que eu faço para ele, querido, ele vai me pagar. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, ele te criou e agora ele te comprou, ele te formou e agora, querido, ele te resgatou. Ele é o Senhor. Devemos amar Jesus, querido, amar o Pai, querido, que deu Jesus por nós, amar o Espírito Santo, que é a conquista de Jesus, querido, para nós, é para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Jesus subiu ao céu, sentou à direita do Pai, simplesmente para que nós possamos ser pequenos Cristo ou cristãos, por causa do seu Espírito que habita em nós. Louvado seja o nosso Deus. Procura conhecer Jesus, querido. Depois Jesus vai fazer você conhecer o Pai. E Jesus vai te dar o Espírito Santo. E você vai ter amizade com o Espírito Santo. Você vai poder conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai poder falar com você, querido. Você busque a Deus por o Espírito Santo falar contigo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus, querido. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia!
Aleluia! Faça essa oração comigo, querido. Fala assim: Senhor Jesus, eu acredito que eu estou muito fora, mas eu quero estar dentro do teu reino. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz. Fala assim: Jesus, tudo pertence a ti, e o Senhor pode dar a quem o Senhor quiser. Eu quero a salvação, eu quero o Espírito Santo, eu quero a bênção, Jesus. E a maior bênção é te conhecer, saber quem tu és. Jesus, eu quero te conhecer tanto, que quero ficar apaixonado, extravagante, feliz, porque eu não vou ficar aqui para sempre, eu vou viver contigo. Obrigado, Jesus, por ter tomado o meu lugar naquela cruz. O Senhor tomou o meu lugar, o Senhor pagou pelos meus pecados. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por eu poder ter essa palavra, a minha salvação. Aleluia, aleluia. Jesus, eu abençoo quem me ouviu. Que o Senhor entre no coração dessas pessoas, Jesus. Que por meio do teu Espírito haja arrependimento, haja conversão, Jesus. Haja, Senhor, um interesse por ti, Senhor. E toda a obra do diabo seja destruída em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Te amo, Jesus. Vamos cantar para Jesus? Aleluia. Senhor, eu oro para o Camilo, Pai, Ribeiro, para Fátima, por Igor, pela Rayan, pelo Bruno, Pai, e pelo Rodrigues e sua esposa. Espírito de depressão, eu em nome do Senhor Jesus, eu te declaro, se retire em nome de Jesus. E Pai, se não houver um Espírito agindo, Pai, na vida desses, que o Senhor, Pai querido, possa restaurar, Pai, dessa pessoa, Pai querido, todo o sistema cerebral, Pai, toda a química, Deus querido, que traz angústia, tristeza, depressão, que o Senhor restaure, Pai querido, para que haja alegria, paz, amor, Pai, força, Deus, em nome de Jesus. Mas uma coisa eu quero também que o Senhor faça, Deus, meu Pai, coloca anjos teu, coloca, Senhor, teu Espírito, Pai, a ministrar essas pessoas, para que o choro, Pai, acabe e venha a alegria, Deus, como diz tua palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que o teu Espírito, Pai, venha como ondas, Deus querido, poderosas, Pai, levando todo o mal, Senhor, e trazendo a tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Amanhã é sexta-feira, se comemora o dia da morte de Jesus, né? O dia que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Domingo é dia de Páscoa. Eu falo para todos os membros da igreja, venham domingo. Domingo nós vamos fazer um ato profético. Você vai levar um pão e um suco de uva para a tua casa, orado e ungido, e você vai comer desse pão e desse vinho com a sua família, e isso vai simbolizar na tua vida que nada vai te faltar, que a prosperidade vai entrar na tua casa, amém? Mas só vai levar um por família e se vir no culto, quem não vem no culto não vai levar, amém, querido? Deus te abençoe, aleluia.